Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Estamos aqui hoje no dia 10 de abril, uma noite de domingo, e eu quero comentar sobre o tema a imortalidade da alma. A gente tem visto, ao longo dos séculos, teólogos e filósofos falando sobre isso. Alguns, defendendo sobre a mortalidade da alma e outros defendendo sobre a imortalidade da alma. Tanto no meio teológico quanto no meio filosófico, tem os dois lados, as duas linhas de pensamento. Mas hoje eu quero fazer uma apologia em relação à imortalidade da alma, que é o que eu acredito. E para isso eu quero falar dentro da filosofia e dentro da teologia, passando um pouquinho na medicina e na biologia também. Então, se a gente voltar lá no quarto século antes de Cristo, a gente vai ver, através da filosofia de Platão, Platão falando, entre seus muitos temas, entre as suas várias filosofias, os seus vários temas, os seus vários assuntos, um dos assuntos primordiais de Platão é a imortalidade da alma. Platão ele vai dizer para nós que a alma ela é incriada, ela é incriada, ou seja, ela sempre existiu e ela será também imortal. Já para a teologia, lógico que não no sentido geral, tem outras partes que acreditam de outro jeito, mas já para a teologia acredita que a alma ela é criada e será também imortal. Ou seja, a diferença entre a filosofia em relação à imortalidade da alma com a teologia, a diferença dos dois está lá no início. Enquanto a filosofia acredita que a alma ela é incriada, ou seja, ela sempre existiu, já a teologia acredita que a alma ela foi criada. Quando foi criada essa alma para a teologia? Lá em Gênesis capítulo 2, quando Deus cria o homem, a sua imagem e semelhança, ele faz ali o boneco e sobre as narinas dele assopra o fôlego da vida e então o homem se torna alma vivente. Então, para a teologia acredita que a alma foi criada. E para a filosofia acredita que a alma ela é incriada. Mas os dois acreditam que ela será imortal. Tá? Depois de Platão, nós temos Aristóteles, que foi aluno de Platão. E Aristóteles também, assim como Platão, acreditava na imortalidade da alma, que a alma ela foi incriada e também imortal. Acredita da mesma forma. Depois de Aristóteles, nós temos outros grandes filósofos, como Nietzsche, como René Descartes, e outros grandes falavam também sobre a imortalidade da alma. Pitágoras e outros, assim por diante. Na teologia, como eu disse, lá em Gênesis no capítulo 2, está escrito assim, E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes, ou em suas narinas, o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então nós vemos ali em Gênesis que o homem só se tornou alma vivente, que a primeira palavra alma, descrito na Bíblia foi em Gênesis capítulo 2, o homem só se tornou alma vivente quando ele recebeu o fôlego da vida, que é o Espírito. Então Deus fez o boneco, e no nariz do boneco Deus soprou o fôlego da vida, que é o Espírito, e então a partir daí o homem se tornou alma vivente. Então nós vemos aí uma criação da alma. A alma foi criada em Gênesis. Tá bom? Aí pode ter aquele mente pensante, aquelas pessoas que gostam de pensar, que gostam de tentar entender as coisas, assim como eu gosto demais, que vai dizer assim, mas peraí, tudo bem, lá em Gênesis Deus criou a alma do homem. A partir daquele momento que Deus sopra no nariz do homem, o homem se torna alma vivente. Então Deus colocou a alma no homem, criando naquele momento.
Mas e depois de Adão? Os filhos de Adão e também, né, a sociedade. Como foi colocada essa alma no homem, se somente Adão foi criado dessa forma? Os outros foi através da relação sexual entre o homem e a mulher. Como foi colocada essa alma no homem? Aí já entra uma questão não somente teológica e nem somente filosófica. Aí já entra a questão da medicina e também da biologia. Se você for estudar um pouquinho da biologia e também um pouquinho da medicina, eles vão falar sobre isso. Eles vão falar sobre a infusão da alma no momento da fecundação. Ou seja, quando existe a relação sexual entre o homem e a mulher, e quando o espermatozoide encontra com o óvulo, se dá a fecundação. E para a teologia, a vida se dá início através da fecundação. Então, no momento da fecundação, para a teologia, Deus insere, Deus coloca, criando ali no homem, a alma vivente. Vocês lembram lá em Gênesis capítulo 2? O homem só se tornou alma vivente quando recebeu o Espírito de Deus. Então, quando se fala de alma vivente, é o início da vida. Então, quando no momento da fecundação, que vai dar o início da vida, não tem como ter um início de vida se não tiver uma alma. Porque a alma é o ânima. É aquilo que dá o ânimo. Então, quando acontece a fecundação, para a teologia, acredita que no momento da fecundação é o início da vida. Então, é naquele momento que Deus coloca a alma dentro do homem. E não somente, né, a teologia acredita que dentro da mulher é colocado a alma. A medicina e a biologia também falam isso. E a filosofia também. A diferença é que para a filosofia a alma sempre existiu. Então o que acontece? Antes, né, da fecundação ou antes da concepção dentro da mulher, a alma para a filosofia sempre existiu. Mas no momento que acontece ali a fecundação e a concepção, então de uma forma miraculosa ou de uma forma extraordinária, a alma é inserida ali e aí então inicia, né, a vida dentro da mulher. Então, para a filosofia, a alma não é criada naquele momento, ela sempre existiu. Mas de uma forma, né, extraordinária, ela é colocada no momento da fecundação. E já para a teologia, né, a criação da alma por Deus se dá ali no momento da fecundação. Essa é a diferença. Então, continuando, aí a gente vai falar sobre a imortalidade da alma. É que no momento em que o homem morre, a alma não morre junto. Existe aquela linha de pensamento que acredita que quando o corpo morre, a alma morre junto com ele. Só que a Bíblia vai nos dizer, lá em Mateus capítulo 10, versículo 28, diz assim, ó, Jesus que está falando isso. Lá em Mateus capítulo 10, 28, Jesus diz assim, as palavras de Jesus: não temais aquele que consegue matar o corpo, mas não pode matar a alma. Temais antes aquele que coloca tanto a alma quanto o corpo no inferno. Então Deus está falando assim, não precisa vocês ter medo do homem, porque o homem só pode matar o corpo, mas a alma eles não podem. Vocês têm que ter medo de Deus, porque Deus pode lançar no inferno tanto o corpo quanto a alma. Então ali Jesus deixa claro que o homem não pode, em hipótese nenhuma, matar a alma, porque a alma é algo imaterial, a alma é invisível, a alma é intocável, mas é real, a alma é real. Nem a morte consegue matar a alma, porque a alma é imortal. Tá bom? Então eu quero deixar essa breve reflexão sobre a imortalidade da alma. Que a alma, ela é para nós, teólogos, ela é criada por Deus, tanto em Gênesis quanto no momento da fecundação, e ela também será imortal. Ela não morrerá juntamente com o corpo na morte física. Tá bom? Fica com Deus, uma boa noite e até a próxima.